Olá, muito boa noite. Muito obrigada a você que nos assiste ao vivo, pela internet e também em todo o Brasil, pela Rede TV. Nós estamos numa semana em que o país lamenta a morte de 7 pessoas na tragédia da cidade de Mariana. Lamentamos também a morte do Rio Doce e de toda a fauna e a flora da região, que vão levar décadas para se recuperar. Hoje, o meu convidado é um dos mais importantes nomes do Poder Judiciário no Brasil. Ele está há 25 anos como ministro do Supremo Tribunal Federal e já participou de grandes casos da Corte. É o único a ter presidido por 3 vezes o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e em uma delas implantou a urna eletrônica. Ele é o ministro Marco Aurélio Mello. Daqui a pouquinho nós vamos falar com o ministro, porque hoje esses ataques terroristas que aconteceram na Europa chamam a atenção. Paris está em toque de recolher, algo que não acontecia desde a Segunda Guerra Mundial. A Torre Eiffel foi apagada em memória dos mortos. O Mauro Taliaferri daqui a pouquinho vai estar com a gente aqui no estúdio, vai trazer todas as informações. Você tem as imagens que foram feitas por pessoas que estavam nos arredores da casa de shows Bataclan, também dos restaurantes onde foram feitos os atentados, nos arredores do Stade de France, que é o estádio na França, onde estava acontecendo um jogo amistoso entre França e Alemanha. O presidente francês estava no estádio. Quem estava assistindo ao jogo conseguiu ouvir os barulhos de 2 explosões nos arredores do estádio. François Hollande já saiu do estádio assim que soube do acontecido, já visitou o Bataclan, a casa de espetáculos. São mais de 100 mortos nesse ataque terrorista em Paris. O presidente francês já recebeu também mensagens do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Nós recebemos essas notícias sobre o ataque terrorista com muita apreensão, porque ainda não há informações detalhadas sobre quem é o autor, sobre a autoria desses atentados. Ainda nenhum grupo reivindicou ou assumiu a autoria desses atentados. Então, ainda há algumas desinformações. Mas hoje, ao longo do nosso programa, nós vamos trazer essas informações para você com o Mauro Taliaferri, que já está aqui no nosso estúdio, com o nosso correspondente em Paris, Marcos Clementino, que pode entrar ao vivo com as últimas informações. Aí você vê o público que saía do Stade de France, acompanhado de perto por policiais. O exército foi mandado para Paris também. O presidente François Hollande mandou o exército ir para Paris, porque as pessoas não sabem até que ponto continuam correndo risco. Mauro Taliaferri, muito boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Os relatos que a gente foi obtendo ao longo do Rede TV News são aterrorizantes, principalmente em relação à situação dentro do Bataclan. Existem relatos de pelo menos 100 mortos dentro dessa casa de espetáculos. São relatos ainda não oficiais, que a gente está esperando a confirmação, mas são muito preocupantes. Tanto que o presidente François Hollande foi direto para lá, está lá dentro. Exatamente. Eu entrei numa página do Facebook, a gente está tão acostumado a repercutir as redes sociais. Eu entrei numa página do Facebook de um francês que estava no Bataclan e ele disse: uma carnificina, cadáveres por todos os lados. Como o nosso talk show jornalístico nos permite fazer um pouco de notícia e um pouco de noticiário durante o nosso programa, a gente começou com essas informações. Nós vamos atualizar você ao longo do programa. O Mauro Taliaferri a Paris para saber quais são as últimas informações, porque esse atentado terrorista foi uma tragédia recente, aconteceu hoje à noite e a gente volta agora a Paris ao vivo com o Mauro. Foi uma série de ataques. Esses ataques aconteceram em 6 ou 7 pontos diferentes de Paris, e as notícias que chegam de lá não são nada boas em relação ao número de mortos, que os relatos são de que mais e mais mortos foram contabilizados. A gente vai ao vivo a Paris com o correspondente Marcos Clementino, que tem as informações atualizadas. A gente vai chamar o Marcos está na região do Stade de France, que foi onde pelo menos 3 explosões aconteceram. Marcos, as suas informações, por favor. Olá, Mauro. Então, 118 mortos,
confirmados dentro da Casa de Espetáculos Bataclan. Agora no Estádio de France, em toda a região aqui, já são 1.500 militares fazendo a ronda para prevenir que novos atentados aconteçam. Agora há pouco, cerca de 5 minutos, saíram cerca de 30 profissionais da imprensa que estavam aguardando por medidas de segurança dentro do estádio. O jogo entre França e Alemanha terminou por volta das 9 horas, mas depois de 3, 4 horas, que começaram a sair os torcedores e, por último, os profissionais de imprensa que vieram para cobrir o jogo, saíram agora há pouco e eles relataram que no momento do barulho, no momento da explosão, eles não sabiam o que tinha acontecido, apenas estremeceu a estrutura do estádio, muitos se abaixaram e foram sabendo aos poucos o que realmente tinha acontecido. A sensação foi de terror no momento, muito corre-corre nos arredores aqui do estádio e cada vez que passa, mais pessoas assustadas com tudo que aconteceu, porque este é o maior ataque terrorista que aconteceu na França, né? O maior massacre depois da Segunda Guerra Mundial. O presidente François Hollande já fez suas condolências para as famílias das vítimas. Ele esteve presente, ele estava aqui no estádio, foi retirado às pressas e depois, logo que acabou o jogo, ele ficou em segurança. Ele fez uma visita ao local onde estão os mortos, estão sendo retirados aos poucos. Neste momento, as equipes de perícia participam ali de fotografias para saber o que aconteceu. E também já se sabe que 3 terroristas foram mortos pela polícia que invadiu essa casa de espetáculos. 2 desses terroristas estavam sem máscaras, eles entraram e por cerca de 10, 15 minutos começaram a atirar nas pessoas que eles viam pela frente. E segundo relatos das pessoas que conseguiram escapar do local, eles tinham tempo e com calma recarregavam suas armas, suas metralhadoras, seus fuzis. E impressionante que as pessoas continuam aterrorizadas sem saber exatamente o que aconteceu. Só se sabe que tem muito sangue e muita gente morta, Mauro. Obrigado, essas foram as informações do correspondente Marcos Clementino. Portanto, mais de 100 mortos só dentro desta casa de espetáculo, Bataclan. Existem relatos de mais pelo menos 40 mortos nos outros pontos onde houve ataques também na capital francesa. A gente vai continuar de plantão aqui. Outras informações sobre os ataques na França a gente acompanha daqui a pouquinho no Leitura Dinâmica. Mariana. Uma boa noite para vocês. Muito obrigada de novo ao ministro Marco Aurélio Mello. A gente volta ao vivo na semana que vem. Fiquem com Deus, boa noite.